Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 17 de março de 2022, quinta-feira. Hoje eu quero tratar de dois assuntos que dizem muito respeito à Quaresma. Primeiro, que a frustração é essencial. E segundo, que nós devemos olhar para os mártires, que abandonaram os desejos próprios para anunciar e viver e morrer pelo Evangelho. A frustração é essencial. Acredito que grande parte da população faz promessas de emagrecer, trocar de trabalho, aprender um idioma e cuidar da saúde. E quando não realizam o que foi projetado, muitas pessoas se decepcionam de tal forma que correm o risco de abalar a própria saúde mental. A frustração é o sentimento que surge quando não realizamos um desejo ou uma necessidade pessoal. Em si mesma ela não é má, mas precisa ser compreendida e trabalhada para que não desenvolva tensões internas e irritações. Para que a pessoa consiga crescer, precisa acolher as frustrações da vida, e isso é saudável e não prejudica. Apesar de parecer um sentimento decorrente de situações de fracasso, a frustração é de extrema importância para a nossa constituição psicológica. Em níveis suportáveis, a falta de algo, a desilusão, estão associadas ao desenvolvimento da capacidade de adiar gratificações, fundamental para a vida em sociedade. Já pensaram numa criança sendo gratificada por todas as tarefas que ela realiza? Isso não faz bem, mas não é difícil encontrar pais que adotam essa conduta. Essa criança pode ter dificuldade para compreender a realidade da vida adulta, onde o desejo e a satisfação estão cada vez mais distantes e exigem cada vez mais trabalho e dedicação. Na sociedade em que vivemos, o prazer e a satisfação são constantemente estimulados. A frustração é vista como sendo a pior experiência. Por isso, a inadaptação é generalizada. Os adultos e as crianças incapazes de experimentar a frustração porque não foram preparados para isso. Para que a pessoa consiga crescer, precisa acolher as frustrações da vida. Por isso, os primeiros meses do ano são repletos de promessas e grandes propostas para cumprir e a procura de se recuperar pela falta de empenho para com os próprios objetivos. O desafio é esse, que o desenvolvimento emocional adequado supõe que, com o passar do tempo, consigamos perceber que nem todos os nossos desejos podem ser satisfeitos e que as frustrações são uma parte essencial para a conquista de nós mesmos. Caso contrário, seremos agressivos, mal-humorados, incapazes de usufruir dos bons momentos da vida. O martírio é a coroa da vitória daqueles que seguem mais de perto a Jesus. Muitos são os mártires no tempo de hoje, mas eu queria lembrar das figuras de Santa Perpétua e Santa Felicidade. Elas morreram como mártires, isto é, testemunhando a fé cristã nos primeiros tempos do cristianismo. São duas santas que figuram no antigo cânon da missa, o cânon primeiro, o cânon romano, e, portanto, tiveram grande veneração pelo martírio que sofreram. A memória delas é celebrada em 7 de março, nós celebramos há 10 dias. De fato, em 202 d.C., o imperador Setímio Severo divulgou um decreto pelo qual não só os cristãos já batizados, mas também os catecúmenos, isto é, aqueles que se preparavam para abraçar o cristianismo, deviam ser presos. O decreto valia para todo o Império Romano, inclusive para o norte da África, onde viviam Perpétua, uma jovem nobre, casada e mãe de um filho, e Felicidade, que era escrava e estava grávida. Acusadas de serem cristãs, foram presas e levadas para a cidade de Cartago com outros catecúmenos. Lançadas na prisão, aguardavam o julgamento. No meio dos sofrimentos do cárcere, Perpétua escreveu um diário que é um documento dos mais comoventes da história da Igreja. Para ela, a prova mais difícil foi a visita do pai que lhe suplicava: "Filha, tende piedade dos meus cabelos brancos, olha tua mãe, teus irmãos, teu filhinho, que não poderá viver sem ti", e pedia que renunciasse à sua fé cristã para ficar livre de qualquer suplício.
Tanto ela perpétua como felicidade mantinham-se firmes, preferindo a morte antes de negar o Senhor de suas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo. Na prisão, ambas receberam o batismo. Felicidade deu à luz a seu filho. No interrogatório, confessaram a fé e por isso foram condenadas à morte, sendo levadas ao circo em Cartago, onde celebravam os jogos. Perpétua e Felicidade foram jogadas a touros muito bravos. Sendo atacada pelos animais, Perpétua foi lançada pelos ares. Caindo no chão, foi logo socorrida por Felicidade, e assim ficaram em pé rezando juntas, até o momento em que foram mortas pelos gladiadores. Desse martírio existem testemunhos valiosíssimos que foram redigidos na forma atual por Tertuliano, escritor cristão do século III. São chamados esses testemunhos de atas, que se conclui mostrando que a narrativa devia servir para estar em comunhão com os mártires e por meio deles com Jesus Cristo, nosso Senhor, para quem são a honra e a glória pelos séculos. Perpétua e Felicidade morreram corajosamente pela causa da fé em Jesus Cristo, tornando-se extraordinário exemplo de coragem. Como o próprio Tertuliano escreveu, o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Com o seu exemplo, nos inspire a sermos bem mais generosos no serviço a Deus e na fidelidade a Jesus Cristo. Santas mártires, Perpétua e Felicidade, nos ajudai nesse tempo a ter coragem na quaresma de nunca renegar a nossa fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Perpétua e Santa Felicidade, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abraçaram a dor, abraçaram a cruz, se entregaram incondicionalmente a Jesus. Abraçaram a dor, abraçaram a cruz, se entregaram incondicionalmente a Jesus. Ó meu Deus, dá-me a têmpera dos mártires, daqueles que morreram por Jesus. Ó meu Deus, dá-me a têmpera dos mártires, daqueles que morreram por Jesus. Guardaram a fé no Senhor Jesus, combateram bom combate, encerraram suas carreiras, guardaram a fé no Senhor Jesus. Ó meu Deus, dá-me a têmpera dos mártires, daqueles que morreram por Jesus. Ó meu Deus, dá-me a têmpera dos mártires, daqueles que morreram por Jesus. Receberam a recompensa, a coroa da justiça, do justo juiz, o Senhor Jesus. Receberam a recompensa, a coroa da justiça, do justo juiz.